HNT TV Entrevista, eu sou Camila Ribeiro. Hoje, nesse episódio, nós recebemos a advogada Sheila Barros, que é mãe da também advogada Viviane Fidelis, que foi encontrada morta no seu apartamento aqui no Bosque da Saúde, em Cuiabá. Inicialmente, nós começamos a tratar desse caso a partir de uma entrevista com a perita criminal Gigi Barreto. Você que acompanha o HNT TV, com certeza assistiu a essa entrevista. Nós avaliamos ali informações que até então eram as únicas que haviam sido veiculadas em uma grande reportagem do Domingo Espetacular da Rede Record. A Gigi Barreto avaliou as informações iniciais desse caso, cuja suspeita é de suicídio inicialmente. Porém, a partir dessa entrevista com a Gigi, nós fomos provocados por apontamentos da família de que haviam respostas a serem dadas a partir da investigação. Nós tivemos acessos a documentos e continuamos desdobrando esse caso. E é sobre isso que a gente conversa hoje com a senhora Sheila Barros. Seja muito bem-vinda, senhora Sheila, aqui ao nosso estúdio. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar mais a respeito do caso da Viviane Fidelis. Essa é a primeira entrevista em toda a minha carreira que eu faço com a mãe de uma vítima. E como jornalista, eu tenho que ser imparcial, mas como humana e mulher, eu não consigo deixar de ter um certo lado emocional. E por isso que eu quero externar, senhora, os meus sentimentos. Obrigada. Pela perda da sua filha. Vendo a senhora pessoalmente, eu consigo ver até que a Viviane se parecia um pouco com a senhora, até tem os traços, né? o cabelo, tudo. E é comovente para a gente estar nessa posição e não deixar de externar um pouco também de sentimento. Afinal, ela era sua filha, né? Sim. Mas eu tô aqui para cumprir o papel de jornalista. E é esse papel que eu vou... É nesse papel que eu vou me posicionar durante essa nossa conversa. Senhora Sheila, a Viviane, ela foi encontrada morta no dia 17 de setembro. No entanto, a senhora não foi avisada pela polícia. Não. Como que a senhora recebeu a notícia de que a sua filha havia falecido? Então, eu já estava tentando contato com ela desde terça-feira, porque a última vez que eu falei com ela foi na terça-feira, acho que foi às 14 horas. Eu convidei ela para ir comigo na casa da minha mãe, levar um ar-condicionado e uma ração que eu tinha comprado para o gato dela. E aí ela falou que se ela conseguisse terminar os prazos, que ela iria, ela desceria até o escritório, ali onde eu trabalho, e dali nós iríamos juntas. E aí ela não apareceu. Quando eu volto da minha mãe, lá por volta de 8 horas, eu tento contato, ela não responde. Tentei, daí na quarta-feira, desde da parte da manhã, eu tentei falar com ela, mandei mensagem que eram visualizadas e não respondidas. Aí quando foi na quinta-feira, eu já fiquei preocupada. Eu chego no serviço por volta de 6h30 e mandei mensagem, ela visualizou novamente, não respondeu, né, na quinta-feira. Aí eu liguei pro meu filho e nisso chega o meu colega de trabalho. Aí eu até comentei com ele, falei, Wagner, eu estou preocupada com a Viviane, porque eu estou mandando mensagem desde terça e ela não me responde, desde terça à noite, né? Eu acho que eu vou falar com esse namorado dela aqui pelo Instagram. Aí no que eu abro o meu Instagram, tem um convite do Rafael que me seguia antes, e acho que ele me excluiu, né? Tem um convite dele ali, sem foto de perfil, para que eu seguisse ele, no que eu aceito ali para seguir e para ser seguida, né? Não sei se foi, acho que para ser seguida. No que eu aceito, eu vou na mensagem e tem uma mensagem dele me dizendo que precisava falar com um familiar da Viviane porque tinha acontecido algo grave. Eu imediatamente, nisso meu chefe já vinha chegando, porque meu chefe já tinha sido avisado antes, ele já sabia.
já vinha chegando para me levar, né, até o IML. Ele foi avisado primeiro, seu chefe? Meu chefe foi avisado primeiro. Pelo Rafael? Não, foi uma amiga da Viviane, trabalhou para um cliente do meu chefe, ela ligou para esse cliente e o cliente avisou o meu chefe. Ah, sim. Né? Então, aí nisso, o meu chefe já vinha chegando, mas eu falei, eu vou ligar. Eu apertei, eu vi que o Instagram, até porque eu não sou muito de rede social, eu vi que o Instagram tinha possibilidade de fazer ligação. Eu fiz a ligação para ele e aí falei, Rafael, o que você fez com a minha filha, né? Aí ele falou, eu não fiz nada com a sua filha, dona Sheila. Eu tratei ela como uma princesa. Mas aí ela ficava falando que era o fim do mundo e quando eu cheguei lá já tinha acontecido. E ele ficava repetindo essa situação. E aí eu comecei a ficar passando mal, né? Comecei a passar mal e larguei o celular. Ali na mesa, meu colega de trabalho que falou com ele, não sei nem o que eles falaram ali. E já comecei a chorar. E nisso meu chefe já tinha chegado e falou, você precisa vir comigo. Aí eu fui com ele e no meio do caminho eu vi que era o caminho do IML. E aí eu perguntei para a filha dele, que ele tinha chamado a filha até para me amparar ali, eu acho, naquele momento. Eu perguntei, Ana, fala para mim, o que aconteceu? Ela morreu? Ela falou, morreu. Aí eu chego ali no IML, quero ver o corpo, não me deixam ver. Me fazem assinar um termo como se eu tivesse reconhecido esse corpo, né? Eu ainda questionei, falei, mas aqui está que eu reconheci o corpo, mas eu não reconheci esse corpo, né? Mas eles, não, aqui é feito por papiloscopia. Eu falei, então que você faça constar aí nesse documento que foi feito por papiloscopia que eu não reconheci. Não, para liberar precisa assinar essa declaração e tudo mais, eu acabei assinando. Esse foi o procedimento que a Politec, nós entramos em contato depois que a reportagem foi apontada que não havia sido possibilitado o reconhecimento do corpo. Nós entramos em contato com a Politec e a Politec explicou que não há mais reconhecimento do corpo de forma visual, e sim por exames. E que no caso da Viviane havia sido feita a papiloscopia. Sim, eles me disseram isso. E aí naquele momento ali também chegou uma... tá, daí quando aí eu volto do IML, eu chego com o meu chefe no IML, aí me falaram que ia demorar muito para liberar esse corpo, porque ainda estava no procedimento ali de exames, né? Aí eu volto para o escritório com o meu chefe, mas eu ligo para o meu irmão, porque eu não queria sair de lá, mas meu chefe não queria me deixar. Daí eu volto, liguei para o meu irmão e falei, olha, eles estão com a minha chave do carro, eu preciso que você venha aqui me levar. Daí meu irmão vem e a gente volta para o IML. No caminho ali, uma pessoa de lá do IML me liga para que eu doasse as córneas, porque eles queriam que eu doasse as córneas dela. E aí eu imediatamente falei que não iria doar. Mas quando eu chego novamente no IML, uma outra pessoa, um senhor me aborda. E ali ele conseguiu me convencer a doar essas córneas, que depois assim eu me arrependi muito, porque ele ficava assim persuadindo, me induzindo a doar. Ele falava, os olhos da sua filha vão estar em outra pessoa, você vai ter um pedaço dela vivo em alguém, tem duas pessoas que não veem, que vão ver com esses olhos. E eu nem sabia que depois de muitas horas nem se pode doar córnea, né? Inclusive eu perguntei para ele, falei, mas nossa, faz tanto tempo e essas córneas ainda, né, elas estão boas para doação? Ele, não estão. E tudo mais, e aí acabei doando, e nisso que eu estou fazendo todo o procedimento ali com ele, chega uma senhora, ela entrou lá na sala falando que ela tinha ido ver esse caso da Viviane. Aí o senhor pergunta para mim, eu falei, não conheço, acho que não é aqui, né? Ela, não, eu sou a madrinha do Rafael, ele pediu para que eu viesse, né, para inclusive te falar que se você precisar, ele vai custear todo o funeral. Aí eu falei, não, eu não preciso. E ela até foi testemunha da doação das córneas ali. Ela se ofereceu, na hora ela precisava de alguém para assinar, e ela se ofereceu e assinou. E depois eu me arrependi, assim, amargamente dessa doação. E aí foi esse contato que eu tive com essa senhora, eu perguntei por que o Rafael não estava ali, por que os pais não estavam e teriam mandado ela. Porque eles não estão em condições psicológicas para isso. E tudo bem. Aí, terminando ali todo o procedimento ali do IML, eu fui até, enquanto acho que eles estavam fazendo, meu irmão, acho que conversou com um repórter do POP, que estava ali na delegacia, que é atrás do IML, né? E eu fui lá para conversar com ele. E aí o repórter falou que ele não tinha nenhuma informação nem de suicídio, nem de homicídio, nem de feminicídio, mas que ele ia ligar para um contato dele da DHPP, e ligou para esse contato, e o contato falou, olha, me dá o telefone da mãe que eu vou ligar para ela. Aí me ligou essa pessoa do DHPP, Rodrigo, o nome dele, e falou para mim, olha,
a nossa perícia constatou que foi suicídio. E não tem margem para ser outra coisa, né? A única coisa que tem contra o Rafael foi que ele mexeu no corpo. Até então eu não sabia. Também não sabia. Ali no IML eu não tinha informação nenhuma. Então, essa questão da cena do crime, vamos voltar um pouquinho mais para trás, na cena do crime. Do crime não, né? Vamos voltar um pouquinho mais para trás, ali, né? na cena de encontrar o corpo, porque a gente não tem ainda o fim do inquérito. Quando o corpo da Viviane é encontrado, o Rafael, em tese, ele estava na parte de baixo do prédio e ele pede para uma vizinha abrir a porta para ele, né? Aí a gente já tem algumas camadas pela questão dele estar proibido de acessar o prédio, dentre outras coisas, mas vamos nos ater primeiro a essa questão da cena do corpo. Ele mexeu, então, no corpo da Viviane antes da chegada da perícia? Sim, e essa informação eu obtive desse Rodrigo, que acho que ele é investigador no DHPP. A primeira informação que eu obtive de que ele tinha mexido, que até então eu não sabia nada. Eu tinha só pessoas me falando, contando versões que cada um me contava uma versão do que tinha acontecido. Eu nem sabia o que tinha... Assim, falavam que era suicídio, mas não sabia como que tinha sido, se tinha sido em maçaneta de porta, nada disso. Aí esse cara me fala que ele tinha mexido no corpo, aí eu já comecei a ficar meio assim, falei, pô, se ele mexeu, por que, né? Isso não foi falado ali pra mim. E aí ninguém me falava como que tinha sido esse suicídio. Aí meu irmão, acho que entrou lá, conversou com alguém, volta com uma informação de que ela tinha se enforcado com um fio na maçaneta da porta. Aí daqui a pouco o pai do Rafael liga pro meu irmão, não sei como ele conseguiu esse telefone, ou ligou no meu celular, eu não sei. E segundo o meu irmão, isso assim, não estou falando que não foi eu que recebi ligação, segundo ele, o pai dele ligou e falou que em momento algum Rafael tinha subido lá, que tinha sido ele que tinha ido. Aí a gente já começou a falar, pô, se o cara fala que ele mexeu no corpo e o pai tá falando que o filho não subiu, tem coisa errada nisso aí, né? Aí eu saindo dali, quando eu resolvi toda essa situação do IML, eu fui lá resolver a questão da certidão de óbito com o cemitério, com a funerária. E dali eu fui para a delegacia, fui para o DHPP para falar com esse delegado, porque como assim, né? Todas essas coisas ali, as coisas que eu já sabia ali, que eu fiquei sabendo. E aí eu chego lá para falar com o delegado, ele não está, me atendeu, acho que é a escrivã dele, se eu não me engano, e batendo o pé que era suicídio. Aí quando eu falei, acho que era advogada, aí ela liga para ele e ele fala comigo por telefone. Aí eu fiz... O doutor Marcelo? Não, nesse primeiro momento era Alexandre Vicente que estava conduzindo toda a situação. Aí eu... Talvez era o delegado plantonista Foi o plantonista da que madrugada. esteve no local. Aí eu questionei ele e aí ele falou para mim que não tem como questionar porque foi suicídio, porque o perito que foi lá, ele garante e o laudo vai ser incontestável. Eu falei, doutor, laudos são contestáveis. Falei, e existem casos e mais casos que os laudos foram contestados e que se descobriram que não tinha sido suicídio. Falei, então são contestáveis sim. E aí acho que nesse momento eu estava um pouco nervosa, o meu tom de voz quando eu fico meio brava é um tom meio muito áspero. Aí ele falou, a senhora está muito nervosa, eu não vou falar com a senhora, vai para casa, se acalma, depois a senhora volta. Né? Aí eu fui embora e no que eu estou saindo eu vi um carro da reportagem da Record e eu conversei, acho que peguei o contato do pessoal ali. E aí foi, acho que a primeira pessoa que fez a reportagem foi um programa daqui, nem me lembro, né? Fez comigo na noite do dia 18, do dia 17, não, foi dia 18, na quinta-feira, fez a reportagem comigo. Eu até cheguei em casa, assim, eu saí de casa cedo e volto para casa, acho que já eram umas 11 horas da noite, né? Correndo atrás de toda essa situação. E aí foi quando nós começamos a desconfiar que tinha algo errado, porque... Por que essa situação? Por que falaram tudo isso? E esse delegado, né, batendo o pé? Aí nós começamos a correr atrás e começamos a ver as coisas. Aí nós fomos lá no prédio onde ela morava, pegamos as imagens. Aí começam a surgir imagens que nós não tínhamos visto. Foi nesse momento das imagens que, quando vocês consultam as imagens de segurança, que já derruba esse argumento do pai do Rafael de que ele não havia subido. Isso. Aí nós já vimos que ele tinha subido sim, não tinha, o pai nem chegou com ele.
pai chega bem depois, pelo que a gente vê Ah, nas o pai imagens. dele foi também até o Foi. local. O pai chega depois e fica... O amigo, o japonês, foi também, porque nós temos imagens dele andando de um lado para o outro. Esse amigo é o amigo que o Rafael ligou ao encontrar o corpo. Não, o Rafael... Eu não sei para quem o Rafael ligou primeiro, mas assim, eu sei que ele fez uma ligação para o marido da amiga da Viviane. Eu encontrei a Viviane morta, vem aqui. Aí ele falou, eu não vou, você chame a polícia, chame o SAMU. Aí, acho que até quando ele orientou ele a chamar o SAMU, ele falou, não, já está morta, não adianta chamar o SAMU. Mas aí o próprio Alex, o marido da Ingrid, ele liga para o SAMU e o SAMU vai. Acho que o SAMU já estava falando, e nisso, quando ele ligou, acho que o Rafael também ligou, alguma outra pessoa ligou, e o SAMU falou que já tinha sido notificado desse ocorrido. E quem é esse japonês? É um outro amigo do Rafael? É um amigo do Rafael, um amigo particular dele lá. E ele foi para dar suporte para o Rafael? Então, nós não sabemos o porquê dele estar ali na frente. Ele fica o tempo todo andando para lá e para cá, na frente do prédio ali, enquanto os peritos estão, enquanto a Politec ainda está lá em cima. E aí tem um momento que todo mundo acho que vai embora e o carro do Rafael permanece ali na frente e o japonês fica sozinho andando, né, na frente do prédio. E aí foram por conta dessas coisas que nós fomos vendo e depois fomos descobrindo que nós começamos a desconfiar que havia algo de errado. Não estamos acusando o Rafael, mas nós queremos que todas as hipóteses, inclusive essa de feminicídio, seja realmente descartada com o trabalho da polícia, com um trabalho decente, com um trabalho não com esse trabalho que foi feito, que nós vemos ali coisas básicas que eles deveriam ter feito, eles não fizeram, que foi coletar o material das unhas, o toxicológico, eles coletaram 33 dias depois. E aí eles ainda tiveram assim a cara de pau de colocar lá nos autos que coletaram, que o material foi armazenado sem o conservante. É uma coisa clara de que o material não foi armazenado. Eles colheram ali, acho que por aqueles dias. Senhora Sheila, vamos só de forma paulatina para auxiliar o nosso espectador a conseguir montar esse quebra-cabeças junto com a gente. Eu entendo a história já que eu estou um pouco mais a fundo nessa busca por informações, mas para quem está acompanhando também conseguir entender esse contexto. No dia que houve essa situação, o Rafael ele recebe a perícia, esse amigo da Viviane, esposo da amiga da Viviane, ligou, acionou o SAMU ou já foi acionada direto a polícia? Acionou o SAMU. A polícia só foi acionada depois. Ele primeiro liga para o Alex. Ele entra, nem ele, nem as meninas que encontraram o corpo, elas chamaram a polícia imediatamente. Eu acho que também... Mas o SAMU chega aí até o local? Vai. O SAMU vai na minha casa primeiro. E eu, como eu durmo cedo, eu não vi isso. Aí depois uma vizinha falou para mim, o SAMU veio aqui no dia 17. E aí a vizinha ali da esquina falou que não, que ela não morava mais aqui. E ela falou, até eu ia te falar, mas meu marido não deixou. Ela falou, porque vai incomodar a mulher que está dormindo, né, vai assustar ela. E o SAMU foi, acho que eles erraram o local, eu não sei por que foram na minha casa. Mas o SAMU chegou até a cena. Aí chegou até a cena. Foi o SAMU já é uma coisa diferente, porque até então a gente não tinha essa informação de que o SAMU chegou lá. Então, a primeira movimentação no corpo da Viviane foi essa? Não foi com o SAMU. Eu acho que chegam todos juntos. Chegam todos ali, acho que juntos. Ah, então a perícia chega junto com o SAMU. Porque, na verdade, quem primeiro atende a situação é um delegado que mora no prédio. Não sei se você ficou sabendo disso. Sim, verdade. Tem um delegado que ele é morador. E quando ouvem-se os gritos, ali a movimentação, esse delegado desce e já faz todo o isolamento. Segundo ele, fez esse isolamento que nós vimos que não foi feito, né? E ele já conduz toda a situação junto com o Rafael ali, já recolhe o celular, lacra, que segundo eles o Rafael estava de posse do celular, né? Ele que recolhe tudo, não foram as pessoas, os profissionais da Politec que chegaram depois. O celular da Viviane. Sim, ele que já vai fazendo as primeiras providências, vai tomando as primeiras providências até chegar ao delegado. Esse celular é um dos apontamentos que vocês têm
tem cobrado dentro da investigação. Esse celular, então, o Rafael chega até o local onde está o corpo. Ele disse numa entrevista atual ao Cadeia Neles que ele ficou ali muito Abraçado. emocionado e tentou fazer alguma coisa para a Viviane voltar, né? Tentar ajudar de alguma forma. E daí ele fica com esse celular, ele encontra o celular e pega o celular. Então, quem o devolve é esse delegado? Olha, o que tem no BO é que ele entregou o celular para o delegado. Ele entregou o celular para a polícia, inclusive entregou a senha do celular também, que ele tinha. É isso, a gente tem até na matéria do Domingo Espetacular, um print, né, da conversa de que a Viviane comenta para uma amiga que ela deixava ele com a senha para que ele tivesse acesso e que ele tinha acesso ao celular dela de fato. E segundo a vizinha que a encontrou, entram no apartamento duas vizinhas. Elas é passado para elas a senha, segundo o que elas me contaram, foi assim, o Rafael chega, começa a apertar todos os botões de todos os apartamentos, até que uma delas atende, e aí ele pede para abrir o portão para ele, porque ele está preocupado com a namorada. Aí ela fala, olha, eu não vou abrir. Aí ela vai no grupo do condomínio, pergunta fala, ó, tem um rapaz falando que é namorado e tal, tudo tá acontecendo tal coisa. Aí o grupo fala, na dúvida, não abre. Vai lá e pega a senha e você entra. Aí ela pega a senha, a vizinha de porta, entra, chama uma outra vizinha que é a do fundo, né? Aí essa vizinha vem junto, as duas abrem a porta com a senha, colocam a cabeça e perguntam, Vivi, você tá bem? Vivi, tá aí? E ela não responde. Daí elas comentam lá que elas vão ter que entrar um pouco mais. Elas entram e aí ela fala lá no depoimento dela que ela vê um vulto, um negócio azul no banheiro. Ou seja, eu entendo que o banheiro estava com a porta inteira aberta. Aí ela vai até a porta, porque ela vê esse negócio azul, vai até o banheiro, chega lá, ela encontra. E isso é a Karina. A Fernanda não foi até a porta do banheiro. A Karina, ela é muito assim, o depoimento dela não muda, é sempre o mesmo. A Karina vai até a porta do banheiro e abre e encontra a Viviane pendurada na maçaneta da porta. Aí ela já sai gritando, ela coloca a mão, ela tá gelada, tá fria, ela já sai, as duas gritam, ela fala, tá morta, tá morta. E aí, acho que o Rafael interfona novamente e ela abre o portão para o Rafael pelo interfone. Fala, ó, ela tá morta e faz tempo, já tá aqui gelada. Aí o Rafael sobe e no que ele sobe, ele abraça o corpo e tira o corpo do lugar. Porque, segundo ela estava pendurada pelo lado de dentro da porta do banheiro. E quando você olha as imagens dos laudos periciais, ela está no lado de fora da porta. Quando a porta abre, ela está dentro do banheiro mesmo, mas quando a porta abre, o armário da pia fica todo visível e ela está na frente daquele armário pelo lado de fora da porta. Com o celular bem colocadinho do lado, assim. Então, não tem como. Esse celular não passaria por baixo da porta, porque a porta não tem nenhuma fresta que coubesse o celular, quando ela fosse aberta. Então, ele pega o celular também, porque como que esse celular vai parar do lado do corpo e o corpo estendido se o corpo estava pendurado? E a Karina, ela fala, a todo momento, quando a polícia chega, o Rafael falava que o corpo estava deitado, mas não estava, porque quando eu que encontrei, foi só eu que vi, ela estava pendurada na porta da maçaneta, na maçaneta da porta, pelo lado de dentro. E ele tirou e colocou, ela fala. Daí ela até fala, eu acho que no desespero, ele tirou ela, limpou, mas ele sabia que ela estava morta. E nenhum estudante, porque ele é bacharel em direito, acho que um estudante de direito não faria isso, não mexeria. Ainda que fosse alguém, assim, que você gostasse, sei lá, que fosse íntimo, próximo. E a gente não tem imagens que mostram ele entrando. Esse foi até um dos apontamentos que a perita criminal de Barreto, que veio aqui, ela pontuou para a gente. Isso é um dos pontos contundentes, né, para determinar, em tese, se houve a participação de alguém, seria a pessoa entrando. E nesse momento nós nos questionamos aqui até no podcast. Havia outra entrada? Havia. Tem uma entrada pelo prédio comercial, que é do mesmo dono do residencial. Esse edifício, então, ele é um edifício misto? Misto. Tem como entrar tanto pela garagem, quanto por uma sala que é um escritório lá de cima.
E esses locais, eles têm esse controle por imagens, a senhora sabe, senhora Não Sheila? tem, as imagens, o prédio não tem. Inclusive, nem no corredor que ela morava tem câmeras. As câmeras, ela só tem lá na frente, tem na escada, não tem no elevador, não tem nos corredores onde ficam os apartamentos, não tem nada. Senhora Sheila, ela morava ali nesse residencial já há quanto tempo? Eu acho que quase 2 anos. E nesse período que ela residia ali, houve alguma ocorrência por parte da Viviane? Ela registrou algum tipo de insegurança ali no prédio? Não, ela sempre dizia que era seguro para mim. Eu até, quando levava e buscava, que ela ficava ali na frente, eu falava, não fica muito aí, espera eu chegar que eu ligo, porque é perigoso esse bairro, porque como eu trabalhei ali 10 anos... Aqui no Bosque da Saúde, o nosso estúdio fica aqui, a gente sabe que aqui é um bairro ermo, né? Aí eu falava para ela, não fica. E ali naquela, próxima ali da padaria do Moinho, né, naquela ruazinha meio morta, aí eu sempre ficava puxando a orelha dela para não ficar ali, sempre que eu levava, ficava esperando eu entrar, né? Mas ela falava, não tem perigo, eu ando por aqui tudo, não tem. Né? Mas de fato, então, havia outra entrada ali no prédio. A outra entrada ali no prédio. Sim. E não existe o controle por câmeras. Não. Inclusive, na época que eu trabalhei, foram várias pessoas ali que alugavam salas, elas foram furtadas ali. Por pessoas que entravam, inclusive pela janela do banheiro, porque as janelas são grandes e às vezes acho que alguma pessoa que alugava ali deixava a janela aberta, eles entravam pela janela do banheiro, teve uma vez levaram óculos, levaram notebooks, levaram várias coisas ali de várias pessoas que alugavam salas. Mas o apartamento, ele tinha algum sinal que apontava arrombamento? Não tinha. Pelo menos assim, eu não vi nada. Só que assim, o Rafael tinha senha. Segundo ele, ela passou só no dia do acontecido, mas não sei se isso é verdade. E por que o Rafael não podia entrar no prédio? Afinal, eles tiveram um relacionamento por cerca de 6 meses, segundo ele comentou numa das entrevistas. Não, na verdade, eu acho que o pessoal não conhecia. Ele estava lá meio que desesperado, fazendo alarde lá na frente. As pessoas ficaram com medo, né, de não ser o namorado, não sei, alguma coisa assim. Não que ele não podia entrar. Eu acho que quando ele entrava, quem abria era a Viviane, né? Então, nesse momento que ele chega ali, meio desesperado, aí as pessoas ficaram com medo, não deixaram ele subir, não. Não quiseram abrir o portão, porque ele tinha a senha da fechadura, mas ele não tinha tag ou controle do portão, uma coisa assim, segundo o que ele disse. E, senhora Sheila, nos prints que vazaram na primeira reportagem, a gente tem ali um diálogo da Viviane com uma amiga, em que ela aponta que eles tiveram alguns desentendimentos. A senhora tinha conhecimento, ou depois que houve a morte da Viviane, a senhora teve acesso a alguma informação quanto a esse comportamento do ex-namorado, se eram recorrentes? Ela chegou a relatar para uma amiga que ela foi empurrada por ele. Então, ela me falou de alguns episódios, né? Algumas vezes em que nós nos encontramos, assim, a primeira vez que ela me falou, ela foi em casa e falou, o cara lá é meio ciumento, meio doente. Eu falei, cuidado. E aí teve uma segunda vez que nós saímos, no dia do aniversário, acho que próximo do aniversário dela, nós fomos lá comprar o presente dela. E aí, naquele momento que nós estávamos indo no shopping, ela ficava muito no celular. Eu falei, uai, Viviane, que é isso que você fica aí nesse celular? É o Rafael que está aqui com ciúme, porque ele está falando que eu não estou com você. Aí precisou ela fazer uma foto ou um vídeo, eu não lembro, e mandar para ele acalmar, porque parece que ele estava ali falando que ela não estava. E daí, nesse dia mesmo, eu não segui ainda. Aí eu fui no Instagram e segui ele até para ele ver que ela estava comigo. Daí eles começaram a conversar ali de que eu estava seguindo. Daí ele falou para ela, sua mãe me mandou um convite. Ela falou, ela está aqui comigo, né, para você ver. Então a senhora não o conhecia? Não.
Não conhecia. A senhora nunca o conheceu? Nunca foi apresentada a ele? Fui apresentada a ele numa festa de aniversário de casamento do meu chefe, que ele foi com ela. Aí, nesse dia, eu o conheci. E, inclusive, assim, fui meio que rude com ela. Falei, olha, larga a mão. Não gostei. Cuidado, esse cara tem alguma coisa errada. Falei para ela, não. Mas aí ela falava para mim, você é muito ruim, ninguém presta para você, e não sei o quê. Eu falei, Viviane, eu tô te falando, não, sai fora. O que o seu coração, o seu instinto materno, o seu coração de mãe disse para a senhora quando a senhora viu o Rafael pela primeira vez? Não sei, mas não gostei dele. Inclusive, quando eu desci do carro que ela me apresentou, nós chegamos juntos no restaurante, quando eu desci do carro. E eles desceram também, ela vem e me apresenta ele, que eu até fui brincando com ele, falei, é você que roubou a minha companheira, né? Ele, não, muito pelo contrário, eu incentivo ela a ir lá ver a senhora, né? Porque ela tinha parado de ir em casa. Não sei se também por vergonha que estava nessa situação, porque pelo que eu vi, ele fala que eles ficavam terminando e voltando muitas vezes, né? Aí, nesse momento ali, a gente brincou, e aí ele falou isso, e depois na mesa ele começou a ter umas conversas muito estranhas, assim, que eu falei, olha, não tá certo o que ele tá falando para ela, né? E o comportamento dele, ele era impaciente, assim, na conversa que nós estávamos tendo ali, ele se autodepreciava, aí ele falava assim que ela era inteligente, ela era isso, ela era aquilo, era bonita, e tudo ele era o contrário, ele não era. Sabe, e achei estranho toda a situação ali, a maneira como ele conversou, né, a maneira como ele se portava, a impaciência, ficava mudando de lugar o tempo todo, assim, terminou de comer, já quis ir embora, né, mal engoliu ali, já foi embora com ela. E aí eu falei para ela, falei, olha, esse seu namorado, você sai fora. Eu ainda até brinquei com ela, falei, nós somos loucas até, porque nós somos advogados, e os advogados têm essa coisa de que todos tomam, acho que remédio, a maior parte ela não tomava. Aí eu comentei com ela, falei, a gente é louco, falei, mas esse cara aí ganhou de nós duas juntas. Falei, Deus, e aí ela tinha comentado comigo de que ele queria ter filho, que ia se chamar Rafaela, a menininha. Então já estava nesse ponto a conversa dos dois. Uhum. Eles pretendiam se casar? Então, eu não sei. Ela falou para mim dessa situação dos filhos, que eles tinham comentado que ia ter 2 filhos e me dar um. Eu falei, não, eu não quero nenhum, não. Você vai cuidar de todos, né? Aí tinha essa situação. E ela sempre falava que ia chamar Rafaela com PH. Ela brincava comigo. Eu falei, ai, coitada da menina. E depois que eu conheci, eu falei, olha, nem pensa em ter filho. Nem pensa em ter filho, porque o negócio é complicado aí. E aí ela começou a se afastar mais ainda porque eu criticava, que eu falava dele. Aí ela pouco conversava comigo. Mas assim, antes de ela ter esse relacionamento, ela ligava muitas vezes por dia, 10, 15 vezes por dia para mim, me mandava mensagem o dia todo, a gente sempre saía. Eu nunca fui na casa dela, até para respeitar esse momento dela só, que ela nunca tinha saído, ela sempre morou comigo, dormia na minha cama comigo, era muito bebezona minha, né? Então, até para respeitar essa situação, essa individualidade, essa intimidade dela, eu nunca forcei para ir no apartamento, nunca me convidei, também não fui convidada por ela, né? Senhora Sheila, e com relação a esse comportamento do Rafael ainda, ontem ele deu uma entrevista no Cadeia Neles e ele demonstra um comportamento emotivo. A senhora acredita nessa emoção ou a senhora acha que o comportamento do Rafael é algo que é estratégico para uma possível defesa? Eu acho que foi estratégico, forçado. Até porque na primeira vez ele nem chora. Ele faz caras e assim na segunda vez os olhos eles enchem de lágrimas, mas nem cai nenhuma lágrima. Ele fica um pouco vermelho. Na primeira vez assim, faz a caras e bocas ali para chorar, mas não chora. Ah, tá. E voltando também naquele assunto que nós estávamos falando dos comportamentos dele,
Então, foi essa vez que ela saiu comigo, ela precisou mandar uma foto para comprovar que estava comigo, eu até critiquei ela por isso, falei que não estava certo. Aí depois ela me contou um outro episódio que ele quis que ela excluísse todos os homens dos contatos do Instagram, as pessoas da igreja, todos que fossem homens. Ela teve que excluir, que eu também não aprovei. Ele tinha acesso ao celular dela? Tinha acesso. Ele tinha a senha, né, do celular dela. Isso está em prints. Tá. Então, daí ela me falou dessa situação, e aí eu falei para ela que estava errado, e ela falou, não, eu também cobro dele isso, então eu tenho que fazer como ele quer. E daí depois teve uma outra vez que também ela encontrou um advogado que trabalhou com a gente no escritório que eu trabalho, porque ela trabalhou para o meu chefe também. E trabalhava, ela fazia alguns clientes do meu chefe, ela ainda atendia, depois que ela saiu do escritório. E aí ela comentou comigo que encontrou esse advogado uma certa vez e que ele era amigo de infância do Rafael. E só que o advogado veio e abraçou ela, chamou ela de Vivi, e o Rafael ficou muito bravo e falou que para ele não era Vivi, que ela era a namorada dele, que para ele ela era Viviane. E depois me contou de o Rafael ter assim, depreciado muito esse rapaz, que não trabalhava, era sustentado pela mulher, que não sei o quê, falando essas coisas para ela. E aí depois também teve uma outra situação, quando eles viajaram para São Paulo, que ela me falou que o garçom que atendeu a mesa, ele disse que chamou ela de princesa. E aí teve também todo um rolo ali, e segundo ela comentou até para uma amiga, que foi a pior viagem da vida dela, que disse que ele fez um escândalo, porque o cara, eu falei, Viviane, isso é loucura, porque nenhum garçom em nenhum restaurante vai chegar e chamar uma cliente de princesa. Isso é loucura da cabeça dele, né? Então, foram essas situações que ela me contou que aconteceram. E daí, depois, tem as situações que eu fiquei sabendo pela amiga, que me passou todos os prints. Inclusive, tem uma outra amiga com quem ela falou, acho que na terça-feira, e disse que ia fazer uma medida protetiva, que ia pedir uma medida protetiva. Então, ela estava com medo. A Viviane estava com medo. Eu acredito que estava, porque a Ingrid, que é essa amiga dela que conversou com ela na terça, e até no dia 17 mesmo ela ligou, ela falou para mim que disse que ela comentou que ia pedir uma medida protetiva. Ela ligou para uma amiga no dia... Elas se encontraram, elas fizeram unha no dia 16. A Ingrid me disse que ela estava bem, rindo, alegre, não tem porquê. Até elas batem o pé que a Viviane não se matou porque ela não demonstrava nada disso. Que nem ele falou que as amigas mentiram, que elas não contaram dessas situações de depressão que a Viviane contou para ele. Elas não contaram porque elas não sabem disso, né? O que teve ali da Viviane ter alguma coisa foi essa questão. Aliás, o que teve não. Ela tomava os meus remédios. Eu nunca fiquei sabendo de ela ter ido em psiquiatra na vida. Isso é uma das coisas que o Rafael aponta, que a Viviane havia comentado para ele que já havia tentado suicídio em uma outra ocasião, que a Viviane tinha acompanhamento para tratamento psicológico. A senhora, na posição de mãe, não tinha conhecimento disso? Não tinha. A única vez que a Viviane me procurou, ela me disse que estava fazendo um acompanhamento com um psicólogo que queria falar comigo. Eu nunca vi nenhuma receita. Inclusive, quando eu fui retirar as coisas dela do apartamento, não encontrei nada. Além de Neosaldina, Dramin, um monte de suplemento. O apartamento já foi esvaziado? Já foi. Era o que tinha. Eu procurei para ver se tinha algum remédio. E assim, eu posso te falar assim, com toda certeza que as vezes em que ela tomou foi quando ela morava comigo e tomou os meus remédios só para dormir. Alguma vez ela me pediu o Zolpidem, que é o que eu tomo para dormir. Aí ela teve uma ou outra vez que ela me pediu um comprimido, acho que ela estava sem sono. E eu dei, mas depois conversei com o meu médico. E teve umas outras vezes que ela tomou a Ritalina, que eu tomo também. Mas as amigas, por exemplo, talvez ela não expôs por vergonha ou por algum outro motivo que ela tivesse. Mas as amigas com quem ela conversava bastante também, até falou dessa questão de pensar sobre a medida protetiva, elas apontaram alguma coisa a respeito de tratamento psicológico? Nada. Não elas falam nunca a Viviane se mataria, não tinha depressão, nunca vi. E até por isso elas não falaram, porque elas não sabem. Eu que sou mãe não sei. E se ela fazia, cadê as receitas? Porque ia ter alguma coisa na casa dela, cadê?
Ia ter, porque se eu me matar, hoje você vai na minha casa, você vai encontrar lá um monte de receita de remédio controlado, e vai encontrar um monte de remédio controlado, e eu não achei nada. Senhora Sheila, e como que ela chega até esse psicólogo? Então, ela me contou que foi no retiro de carnaval de uma igreja que ela frequentava. Ela foi a esse retiro e lá, ela, segundo ela teve um surto. Mas quando eu indaguei ela como foi esse surto, ela me conta que ela ficou emburrada e que pediu para vir embora. Não foi, não gritou, não esbravejou, até porque não era dela, era uma pessoa pacífica. Eu que sou gritona e ela inclusive brigava comigo por conta disso. Mas assim, não fez nada disso, ela simplesmente emburrou, não quis mais falar com ninguém e pediu para que trouxessem ela embora para casa. E aí ela me falou que isso foi surto. Eu falei, não, Viviane, isso não é surto. Eu falei, se for por isso que você está indo no psicólogo, não precisa ir, porque isso não é surto, isso é uma coisa natural e você é mimada e birrenta, né, porque eu conheço. E aí foi essa vez só que ela me falou desse psicólogo, mas nunca vi. Aí teve uma outra vez também que nós fomos num... Eu levei ela para fazer um exame do estômago, que ela estava com uma... Esqueci o nome daquela... Gastrite? Gastrite nervosa. Aí o médico, o gastro, passou esse Talopram para ela. Ela tomou uma caixa e nunca mais tomou. Foram essas vezes. E foi o gastro. E assim, por conta da ansiedade que ela tinha, às vezes, quando ia fazer audiência, eu sugeri que ela fosse ao psiquiatra, mas ela nunca foi, nunca aceitou. E ao psiquiatra nem para ver ansiedade. Então, assim, eu não sei se ela fazia tratamento. Tiveram algumas pessoas que falaram para mim, que diz que ela falou que fazia tratamento. E, inclusive, a história que ela contou para as pessoas é a minha história. Porque eu, sim, sou depressiva desde 17 anos, eu tenho depressão, eu faço tratamento, né? E o que ela falou é exatamente o que eu vivi para as pessoas. Aí eu não sei por que ela falou, se queria chamar atenção, mas assim, eu nunca vi ela tomando remédio, não encontrei remédio, não encontrei receita, não encontrei nada além de, acho que nutrição que ela tinha ido. Ela me contava também que consultava com uma biomédica, que passava uns chás para ela, encontrei esses chás lá. Para emagrecer? Não era para emagrecer os chás, era para essas, acho que é para essa situação do estômago. Ela estava tendo diarreia. E até depois ela descobriu que ela tinha intolerância, que eu sempre falava, porque eu tenho intolerância. Eu falava, é o leite, é o leite e o trigo. Tem que cortar. E ela, não. E aí ela foi ao médico e descobriu que ela tinha intolerância. Ela tinha feito exames. Que foram essas coisas, essas receitas que eu encontrei, sabe? Não tinha nem nada de psiquiatra ali na casa, não tinha. E a casa estava muito bagunçada também. Inclusive, acho que o Rafael falou, que eu notei, estava tudo jogado, espalhado pela casa. Eu vi por a foto da cama, onde foi encontrada uma Muitas faca. Muitas roupas ali jogadas, espalhadas. Isso será que foi no momento da perícia ou... Então, eu não sei. Foi o que eu encontrei quando eu cheguei lá. E, inclusive, antes de mexer em qualquer coisa, eu fotografei tudo. Mas esse não era o comportamento dela? Ela era organizada ou talvez as coisas estavam saindo de controle? Quando morava comigo, era desorganizadinha. Não muito, assim, eu falo com as coisas, tipo, chega do serviço, joga um sapato aqui, isso porque tinha eu para fazer, eu sempre fiz tudo. Mas aqui, segundo a minha irmã que veio aqui falou que ela era bem organizada, que era tudo arrumado e limpinho. Senhora Sheila, e com relação à cena, vou retomando a cena, eu mencionei a faca, me lembrei desses objetos. Na cama vi uma faca aparentemente um pouco grande, uma faca de cozinha. Uhum. E, além disso, havia também o cinto, que, em tese, teria sido usado para o enforcamento. Uhum. Esses elementos não foram coletados? Não, nada foi coletado. Tinham também, em uma bancada, tinham várias caixas de medicamentos. Dramin, Neosaldina, Dorflex. E também não todos juntos? Todos juntos, assim. Tinha comprimido nas cartelas. A do Dramin, que não tinha a caixa, mas não tinha a cartela do comprimido, nem no lixo e nem ali na bancada. Aí, só que quando eu peguei as coisas dela, eu
fui a organizar, né, eu encontrei a do Dramin dentro de uma caixa de albendazol que estava dentro de uma caixinha de remédio no guarda-roupa. E a questão de não ter sido recolhido, depois esses elementos ficaram com vocês? Ficaram comigo. E quando o Ministério Público entrou no caso, aí ele pediu para custodiar esses elementos. Para vocês entregarem. Uhum. Então não estão mais com vocês? Não estão mais. Eu entreguei na delegacia. E a senhora sabe dizer se já foi feito perícia ou se está só protegido? Não sei se foi feita a perícia ainda. Nós fizemos o pedido de reconstituição, fizemos o pedido de nova necrópsia, fizemos vários pedidos lá nos autos. Alguns foram deferidos, outros nem mencionados ainda. Então, a segunda necrópsia foi a partir de um pedido da família que o Ministério Público ingressou com a pedido de diligência. Nós fizemos o pedido tanto para a delegacia, enquanto o inquérito tramitava na delegacia, e fizemos o pedido nos autos também, depois que o inquérito foi para o PJE. E eu fiz o pedido e conversei com a promotora, que também se manifestou favorável, né? E fez também um pedido ali, aí eles deferiram, aí o juiz deferiu o pedido. Nós apuramos que essa necrópsia, a segunda necrópsia, o laudo já está pronto, né? Mas a promotora ingressou com pedido de novas diligências, ali, exames complementares, pelo que eu apurei. Então, ainda não tem como ter uma certeza se esse segundo laudo da necrópsia, ele comprova o suposto suicídio ou se já tem um novo desdobramento. É isso mesmo? A senhora teve alguma informação a respeito disso? Sim, eu tive informação de que, na verdade, não foi feito, não são exames complementares. Foi colhido o material para que fizesse um exame que demora um pouco mais de tempo, né? E esse laudo ainda eles não têm em mãos para que eles juntem esses documentos no PJE. Eles vão juntar todos juntos. Vão juntar quando estiverem todos prontos, né? Então, ela está esperando esse resultado para poder se pronunciar. E eu pedi para que ela mandasse para mim esses laudos. Ela marcou comigo um horário, né, uma reunião para o dia 14. E daí me disse que na reunião nós conversamos a respeito dos resultados ali da nova necrópsia, né? Mas assim, juntar no processo ela só vai depois que tiver todos os resultados. Senhora Sheila, tem algumas janelas nesse caso. A primeira, ao ponto de ser pedida uma nova exumação. A primeira exumação, conta pra gente, foi para fazer o exame toxicológico? Nós não sabemos. Nós sabemos que apareceu nos autos um resultado de exame, mas assim, de material colhido há 33 dias após a morte. Que foi para o toxicológico. Isso. E o que apontou nesse exame? Ele não pôde apontar nada, ele só falou que tinha histamina no organismo e tinha a substância que é do Dramin, acho que se eu não me engano. Porque não tinha como ele laudar de uma forma ali, acho que, como se diz? De forma precisa? Precisa, porque o sangue já estava comprometido, ele falou que tinha fermentado. Então, não tinha, e depois que o sangue fermenta, parece que ele vira etanol, e aí ele não poderia, por exemplo, dizer se ela tinha consumido álcool, alguma outra Mas a Viviane bebia? Não, pelo menos quando morava comigo, não. E, além da questão da ausência do exame toxicológico, quais outros apontamentos que é possível dizer que a perícia não cumpriu? Nossa, foram inúmeros. Por exemplo, a coleta de todos os objetos que tinham relação com o ocorrido, né? Que estavam ali na cena do ocorrido. Eles não coletaram as digitais de nenhum objeto, nem da porta, nem de nada.
coisas básicas, eles não fizeram o toxicológico, não coletaram material genético debaixo das unhas, não fizeram, assim, teve um perito para quem eu mandei o laudo para que ele desse um parecer, ele me falou que foi muito mal feito, porque não fizeram o exame do couro cabeludo, não fizeram o exame do fundo do estômago e tantas outras coisas assim. O que eu sabia são essas coisas básicas que nós sabemos que tem no código, que as autoridades estão vinculadas ao que está no código, que elas teriam que ter feito, teriam que ter levado. Senhora Sheila, as imagens são outro ponto que a família aponta como deficitário. É isso mesmo? Sim, além de ter cortes, né, nas imagens, elas estão muito bagunçadas, você consegue achar, são várias câmeras, são 500 horas de vídeo, e eles estão todos fragmentados. Assim, o meu filho ele tem que estar montando, ele buscando essas imagens, assim, porque não tem como você pegar ela na sequência. E muitos cortes, assim, às vezes a câmera passa ali em branco, ali, preto, não tem nada de imagem. Mas a senhora acredita que houve alguma manipulação ou talvez seja... Não, eu acho que é equipamento antigo mesmo, que não funciona bem. E o caso inicialmente, pelo delegado plantonista, ele foi registrado como suicídio. E depois houve uma nova nomenclatura. Sim, daí ele coloca a morte a esclarecer. Depois ele nomeia o caso aí como morte a esclarecer. E para a senhora, a Viviane, cometeu suicídio ou essas lacunas que existem no caso abrem a possibilidade para talvez um feminicídio? Eu acredito que as lacunas abrem a possibilidade. Agora, eu não posso afirmar se ela cometeu ou se não agora, assim. Mas, assim, que tem lacunas que nos fazem desconfiar, tem. Tem muitas inconsistências. Até a desconfiança, assim, até o não acreditar agora que é suicídio é por conta dessas inconsistências que apareceram. E a gente não pode mencionar, incriminar ninguém. Mas a senhora suspeita do Rafael? Olha, a gente acaba suspeitando por conta dessas coisas que ocorreram, né? Não estou dizendo não estou afirmando que ele matou, mas que ele foi mal com ela algumas vezes que ela me contou, ele foi. Tiveram coisas, eu ouvi de um funcionário do restaurante dele que ele agredia ela verbalmente muito, né? Então, há uma suspeita, sim, de que ele pode ter feito alguma coisa com ela. E talvez se comprovar esse suicídio, essa situação que ela estava envolvida num relacionamento onde ela sofria agressão, de certa forma, isso pode ter levado ela, caso seja comprovado o suicídio, a tirar a própria vida? A senhora, como mãe, como conhecedora do comportamento da Viviane, a senhora acha que talvez ela chegou a esse ponto de desespero emocional? Não sei, aí, olha, eu não acredito que ela faria isso, ela não teria coragem para se machucar dessa forma, né? Se ela fez, foi algo muito grave que ocorreu para ela fazer, que envergonhasse. Uma coisa que também que eu ouvi falar, que diz que ele tinha imagens dela em situações meio vexatórias e que mandava para ela, que inclusive ela até mostrou para a faxineira essas imagens, e a menina falou para ela, olha, Vivi, não pode ele ficar fazendo isso com você, essas imagens. Mas ele ameaçava expor essas imagens? Então, eu não sei, talvez seja por alguma coisa muito grave que ela possa ter feito, assim, mas eu não consigo acreditar. Se fosse tomando remédio, eu até poderia acreditar, mas se machucando, era uma pessoa muito medrosa. Não tinha essa coragem de fazer algo. E a questão do corpo. Qual indício no corpo que a gente possa ter para talvez um feminicídio? Olha, o que eu vi foram as mãos fechadas, os punhos cerrados, né, que segundo o que a gente pesquisa aí
é um fenômeno que ocorre quando a pessoa está lutando pela vida, aí o corpo congela daquela forma. Porque em todas as fotos, desde o momento em que encontraram ela até o momento em que está no ML, todas as fotos os punhos estão cerrados, com as mãozinhas assim, né? Muito fechadas, apertadas. E assim, eu acho que o natural para quem se enforcou era que o corpo relaxasse ali, caísse os braços do lado do corpo, não ficassem daquele jeito para quem está numa posição mais de sentada ali. Né? Então, isso aí foi uma coisa que eu observei. Eu observei também aquela questão da máscara equimótica, né? Eu não sei se é esse nome mesmo, mas aquilo ali também, várias fotos de suicídio que eu vi de pessoas que cometeram suicídio, nenhuma ficou com aquele rosto inchado e preto daquele jeito. Né? Nenhuma ficou assim. O sulco também, que a própria perícia, a perícia local diz que era contínuo e a perícia do IML diz que não era contínuo. Então tem uma divergência. O sulco gástrico? Não, o sulco é a marca que o cinto fez no pescoço. Eles chamam sim, de sulco. A marca. Então, e aí quando a gente vai pesquisar, vai estudar essa Como questão... Como consta no laudo? O laudo local consta que, eu acho que, eu não sei se eu estou fazendo confusão de um para o outro, mas um consta que o sulco era contínuo e o outro consta que tinha interrupção no sulco. O primeiro foi contínuo, o segundo... Que tinha interrupção. Então, e aí, na linguagem de peritos, o sulco contínuo, ele, acho que não sei se um ou outro, eu estou falando aqui, mas um é de quem se suicidou, de quem se enforcou, e o outro é de quem foi sufocado, foi estrangulado. O segundo... Eu não sei qual dos dois, mas eu sei que um sulco desses aí, um é de estrangulado e o outro é de quem se enforca. Eu não lembro, não sei te precisar aqui qual dos dois. Se é o contínuo, que é de quem se enforca, ou se é o que foi interrompido. Né? Senhora Sheila, infelizmente a vida da Viviane se perdeu. Sim. Sendo suicídio ou sendo um crime de assassinato, ela se foi. Mas o sentimento é de que ela ainda não conseguiu descansar. Tanto que mexem com esse corpo, eu fico imaginando que ela não descansou ainda, não tem paz nem depois de morta, né? Porque leva para lá, corta, mutila, volta para o crematório, daqui a pouco vão precisar novamente, vão mutilar novamente. E assim, para mim, eu acredito que não. E qual é o desejo da família? Que isso tudo seja esclarecido, né? Que o trabalho seja feito da melhor maneira possível, né? E que esclareçam se realmente foi suicídio, né? Com provas, com documentação, ou se foi um feminicídio. Nós queremos ter a certeza de se foi um ou outro, né? E certeza mesmo, não é essa certeza que nós estamos tendo aí, que eles falam, desse trabalho bem mal feito que a polícia, né, realizou. Polícia, Politec, todos. Muito obrigada, senhora Sheila, por essa entrevista, pela oportunidade de poder conversar com a senhora e desdobrar esse caso da Viviane Fidelis. E eu desejo o mesmo que a senhora também deseja, que é a elucidação desse caso. E se houver algo a ser comprovado, que a justiça descubra e esclareça, para que a Viviane finalmente possa descansar e vocês também terem paz dentro de tudo isso. Tá bom, obrigada. Senhora Sheila, agradeço muito a entrevista, a senhora ter vindo aqui no nosso estúdio para prestar esses esclarecimentos e abrir o seu coração aqui com relação a esse caso. E agradeço também a você que acompanhou essa entrevista até o final. Muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando todos os conteúdos do HNT-TV, todos os dias Minuto HNT, aqui no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.
acionar o sininho para você ter as nossas atualizações em tempo real e também continuar acompanhando pelo hnt.com.br toda a cobertura do caso Viviane Fidelis. Até o próximo episódio.